Fala, galera que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Hoje está muito especial aqui, nós vamos ter um convidado sensacional com história de vida maravilhosa, mostrando que as pessoas mudam e elas precisam tomar uma decisão para que isso aconteça. Então, você já pega esse link aqui, vai mandar para todo mundo, manda para o seu grupo lá da família, manda para os seus colegas, dispara aí, porque toda vez que você manda esse link e mais pessoas assistem, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e assim ele vai alcançar mais pessoas, ok? Então, antes da gente começar o papo aqui, já pega e diz, olha, começou, estreou, né, um novo episódio do podcast do Pro Alto, e aí você já dispara para todo mundo para que eles possam assistir e ser edificados, beleza? Não se esquece também de comentar aqui o que você está achando do podcast e também deixar o seu like aí, né, porque também é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Estamos aqui para cada vez mais, né, fazer você pensar para o alto e você ter as suas atitudes transformadas a partir de um pensamento transformado. E essa pessoa que está aqui comigo, ela teve a sua vida transformada porque ela foi alvo do maior amor do mundo. Seja bem-vindo, meu amigo Paulo Ricardo. Tudo certo? Tudo certo. Como bom assembleano, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Glória a Deus. E aí, meu irmão, tudo bem, cara? Que tudo bom bem, ter Will, você tudo aqui. bem. Estou muito feliz de estar aqui, né? E tu tinha até me convidado, a gente não se acertou nos horários aí, no outro dia, mas eu estou muito feliz de estar aqui, Will. Tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, por ti. Amém, cara. Legal. Aprendi, como nós falávamos antes, né? Aprendi a gostar de ti. Amém, cara. Né? Jesus, ele faz coisas assim na vida da gente que é tremendo, né? Tremendo. Muito bom. Paulo Ricardo, gente, depois ele vai se apresentar aqui e falar um pouco dos seus trabalhos, das ações, da transformação que Deus fez em sua vida. Há pouco nós entrevistamos seu filho aqui, né? Isso, Emanuel. Borges do Grau. O Borges do Grau. O motivo o pessoal acha que eu pinto o cabelo, né? Eu não pinto o cabelo, tá? Meu cabeleireiro é aqui no Progresso. É tá? mesmo? E eu não pinto o cabelo, mas ele tem me deixado com uns fios de cabelo branco aí. Mas é uma benção. Menino é uma benção. Ele é a motoca dele. Também foi muito legal o podcast. Se você não assistiu o podcast que eu gravei com o Borges do Grau, tem aqui vai aparecer no cardzinho aqui. Depois você assistir esse aqui, você vai lá e assiste também. Foi muito bom. Assim, ó, uma coisa que me chamou muita atenção nele foi a questão da transformação em pouco tempo, né? A cabeça dele. Como ele... Pra mim, me pareceu adulto, sabe? Assim, tipo... E foi atrás do sonho, né, cara? E tu vê a molecada que fica aí se contentava. Ele começou, pra quem não assistiu, ele começou com uma motorizada, uma bicicleta motorizada. Primeiro comprou uma Gills, né? Que era o sonho dele, que era uma bicicleta. Gills, aquelas de... E a gente não tinha condições, né? Mas duas coisas com o Emanuel, com a educação do Emanuel. A primeira, nós não tínhamos condições mesmo de dar uma bicicleta boa para ele. Ele nunca teve uma bicicleta, ele nunca deu uma bicicleta para ele. A avó dele deu uma bicicleta pequenininha e tal, né? Mas uma bicicleta que ele queria, grande, como uma Gills, a gente nunca teve condições de dar. E outra, que eu sempre ensinei ele a se virar sozinho. A ter... Né? Eu digo assim, a educação americana, que eu digo americana dos Estados Unidos... É uma educação exemplar que a gente devia levar para nós aqui, que é educar o filho para 18 anos ser livre e ter condições de viver a vida, de sair de casa. Tem americano que bota o filho para fora de casa. Não, vai viver tua vida. Mas o quê? Ele não bota o filho para fora de casa de qualquer forma. Não, ele educou o filho para que o filho fosse, né, tivesse condições, né, de se virar sozinho, de ter sua vida. E o Manuel... ele nos ajuda ainda, muitas vezes nos ajuda aí em casa, com as coisas de casa. E eu aprendi isso, meu pai sempre me ensinou, né, a ser assim, e eu ensinei ele. Graças a Deus, se fosse meu filho de sangue, não era tão parecido. Tem pessoas que acham que ele é meu filho de sangue. Ele parece contigo, cara. Ele parece muito, assim, ó, ele parece nas atitudes e em tudo. E eu digo assim, é um presente que Deus me deu, sabe? Legal, Emanuel é um presente que Deus me deu. Quando eu fiquei com a Juliana, ele tinha 8 meses. 8 meses? 8 meses. Meus pais, assim, ó, falavam pra mim, tu tá louco, como que tu vai ficar com uma pessoa que tem um filho de 8 meses? Mas tá aí o Emanuel bem, né, criado. Claro, a gente
né? Assim, passa uns perrengues aí com medo, porque ontem mesmo ele acabou caindo e tal, né? Mas é a profissão dele, é o que ele escolheu para a vida dele, e ele que tem que tomar as decisões dele, não sou eu que vou forçar nada na vida dele. É isso aí, você preparou ele, né? Vocês prepararam ele para que ele pudesse ser independente. Eu acho que, sabe que isso acontece em várias coisas, sabe, mano? Eu vejo que uma vez eu li um livro que dizia que nós lideramos pessoas livres. E como a gente sempre trabalhou com liderança na igreja, enfim, onde a gente passa, e uma coisa a gente tinha assim em mente é, não vou blindar eles aqui, vou trazer ele para perto. O Emanuel foi adolescente, né? Claro. Só para dizer que o Ministério de Adolescentes da Assembleia de Deus não começou em 2022, eu faço aqui uma pontuação, porque quando a gente vê os relatos aí, dizem que o Ministério de Adolescentes de Bento Gonçalves começou em 2022. Assim apagam 5 anos da minha vida. Quando eu ouço esse relato. E aqui está o meu desabafo. Não, é verdade. Né? Você entendeu? Eu tenho que falar, cara. Eu fico triste quando eu ouço falarem, porque começamos o Ministério Adolescente em 2022. Não. 5 anos eles apagam da minha vida, tá? E apagam uma história inteira. Sim. Porque quando eu cheguei em Bento já tinha Ministério Adolescente. Né? Então, assim, quando a gente chega na igreja... e começa a entender que daí, como eu era obreiro integrado, eu tinha uma liderança geral de adolescentes e jovens, e então tinham líderes geral para adolescentes, que era o Estevão, a Camila, o Guto e a Tamires, e tinha líderes de jovens, que era o Jonathan, a Andréia e o Robson e a Keila. Então, assim, tínhamos liderança, tinha trabalho, só que daí 2022 foi pós-pandemia. E a pandemia fez com que a gente juntasse as coisas. Então eu fico triste quando eu ouço dizer que o Ministério Adolescente eu digo assim, talvez as pessoas digam, não, hoje está bom, que bom que esteja bom. Mas não esqueça do que passou. Talvez a gente fez um trabalho lá atrás que não, assim, né, que foi um início, teve as suas dificuldades, teve seus erros, mas não dá para pagar. Não. Ele existiu. E eu te digo assim, o Emanuel fala de ti, da Camila, do Estevão, tem outro casal também que ele fala muito, o Guto e a Tamires. Então, ele tem um amor por vocês. Por quê? Porque vocês foram o início, né, que deram um start ali. O Emanuel é um pregador do evangelho. Eu digo para ele assim, Deus já me deu em sonho. Eu me emociono de falar, mas Deus me deu em sonho assim né, não sei se eu tinha comido uma feijoada. Não, mas eu em sonho assim, o Emanuel pregando para muitos motoqueiros. Então, como que nós vamos alcançar essa juventude? O Emanuel é exemplo ali na Vila Nova 2, né? Tá 100% certo? No meu ver, não. Tem algumas coisas que tem que ser consertadas. Mas quem não tem, Williams? Pois é. Eu tenho muita coisa para ser consertada. É só a gente olhar os discípulos, Paulo. Tinha coisa para ser consertada, discípulos? E eu tive no Vila Nova 2, por isso que eu convidei ele até aqui, porque eu vi a referencial que ele é para aquela gurizada. E eu tive perto da gurizada. Agora a galera que julga é uma galera que não está perto da gurizada. É um pessoal que está de longe, atrás do seu mundinho, com uma parede de vidro, para não se contaminar com aquilo. Verdade. Então daí julga. Mas vai lá, desce. Conversa com a gurizada, ouve os relatos. Ouve o que faz nas famílias. O teu trabalho ali no Maria Benini, né? A gente entrou numa introdução aqui e já saiu falando, mas é assim mesmo. Não, mas é isso aí mesmo. Ali no Maria Benini, eu no Conselho Tutelar, assim, o trabalho que tu fez, eu digo assim, Maria Benini e o Conceição, Williams, no Conselho Tutelar, assim, os problemas que nós tínhamos ali na Escola Conceição, né? E o Maria Benini também, numa época em que a escola era uma escola tranquila e houve uma transformação, assim, né? Do bairro, da vila, cresceu a vila ali e essa transformação afetou muito as crianças e os adolescentes ali, né? E quantos problemas. E eu pude ver o trabalho que vocês fizeram ali dentro. E tem muitas pessoas que tentam entrar em escolas para fazer trabalhos, muitas vezes mais para mostrar o trabalho delas do que para ganhar crianças para Cristo, né? E eu vejo que não é teu intuito, até porque tu não tem só uma denominação, tu convida a todos, né? E hoje eu fico feliz, né? Porque a Associação de Pastores abraçou a causa contigo, né?
E é uma bênção, é uma bênção. Eu fico emocionado de ver assim o teu trabalho. Eu nunca fui, eu sempre tive vontade de ser voluntário, mas nunca fui porque eu não quis misturar. Uma porque antes eu era conselheiro tutelar, né? E outra porque, tu sabe, eu tenho meu trabalho na política. Então a gente não pode misturar as coisas. É verdade. Né? Cada um no seu quadrado, né? Não, e faz parte, né? Eu acho que são lugares, né, que Deus coloca a gente. E aí, enfim, e não que um não possa comunicar ao outro, porque você foi uma pessoa que nos abriu a porta, ela nos levou até a Secretaria de Educação para a gente apresentar o projeto. E a partir disso a gente teve essa visibilidade no município. Eu te agradeço por isso. Né? E a secretária, a Adriana, eu falo aqui da Adriana, secretária, é uma pessoa assim que tem, nossa, uma grande profissional. Né? Uma grande profissional, tem um grande apreço pela secretária Adriana, que conduz aqui em Bento muito bem a Secretaria de Educação. Né? Claro que nós temos deficiências, que nós temos problemas, né? Mas eu agradeço a Adriana por ter aberto as portas para vocês ali, por esse trabalho abençoado que né? Não, porque a estrutura é a mesma coisa que eu falo, Williams, da estrutura da igreja. Muitas vezes nós temos a Assembleia de Deus, eu não sei, deve ter 18 congregações, né? 18 congregações. E muitas vezes, se nós for nesse horário, passar pelas congregações, ou em dias que não tem culto, a igreja está fechada. E a escola é a mesma coisa. É uma estrutura enorme que muitas vezes não está sendo bem utilizada. Né? E vocês sabem utilizar, claro que vocês trabalham nesse tempo, mas no final de semana, por muitas vezes a gente fez trabalho dentro de escolas, né? Trabalho de evangelismo, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes nos finais de semana. E as escolas estão ali, abertas, e eu vejo que no futuro, assim, nós temos que ter projetos nesse sentido, né? De abrir as escolas no final de semana. Não é descobrir uma coisa nova, não. Isso já existe na capital. Pôr em prática, né? É só pôr em prática. Né? Nas capitais, em Porto Alegre, né? Eu já vi muitos projetos nesse sentido, da escola estar aberta nos finais de semana, né? Para a comunidade. Muito bom. Mas é isso. Gente, a gente começou aqui falando porque muita coisa a gente precisa comunicar e são coisas que estão no nosso coração. E há uma coisa muito em comum aqui entre eu e o Paulo, que é o amor por adolescentes, por crianças, por jovens. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito comum, além, claro, do nosso credo, mas esse amor que a gente tem. E o Paulo foi conselheiro tutelar aqui em Bento por muitos anos, me levou para alguns cursos, né, do conselho tutelar que teve aqui, né, alguns treinamentos, me abriu a mente, assim, foi muito legal. Então, assim, foi um cara que sempre compartilhou esse amor e essa necessidade de a gente fazer alguma coisa por esse grupo de pessoas. Ele vai contar um pouco da história dele e só vou dar uma pausa aqui rapidão para dizer que isso está acontecendo aqui, esse papo está acontecendo por causa dos nossos parceiros, né? Os nossos parceiros aqui do projeto do podcast Penso por Alto, Severgnini, do Rogério Severgnini e a Gi vão estar aqui no podcast também. Estamos agendando com eles aí para a gente ter uma conversa aqui, né, lá da Severgnini, materiais de construção, materiais elétricos, hidráulicos, ferragem. O que você pensar, a Severgnini tem, e os próprios clientes colocaram o nome deles lá de O Shopping do Santa Helena. O que você precisar, só dá uma passada lá no Severgnini e tem apoiado o projeto. E como é bom dentro do bairro tu ter, né? Ter ali, né? Isso sempre final de semana, no domingo, principalmente o homem, né? Que a mulher começa, né? Vai arrumar isso. Sempre tem ali, né? No sábado. Sábado à tarde eles abrem. Olha aí. Ó. No sábado à tarde. É muito importante. E quando o pai do Rogério morava lá, disse que batiam na porta no domingo. Daí ele abria e atendia a turma. Um negócio de família, uma referência ali no bairro Santa Helena. Também a Gráfica Lupo, né? Vamos estar gravando aqui. O próximo episódio vai ser com o Walter da Lupo, um cara que tem uma história de superação em negócios também. Um grande amigo. Ele é sensacional, né? E é parceirão aqui, né? Do Pro Alto. Então a Gráfica Lupo trabalha com toda a parte gráfica, comunicação visual, cartões, rótulos. Então é só você dar uma passadinha lá. E a Gráfica Lupo tem o seguinte: se você disser que você ouviu a propaganda aqui no podcast, chegar lá e falar com o Walter, ouvi a propaganda no podcast, você tem um cupom de desconto. Olha aí. Ele te dá desconto lá, porque você ouviu aqui. É um parceirão nosso. Eu tenho um banner lá, vou lá pedir um desconto. Fala, tive no podcast lá. Brincadeira, Walter. Viu? E também o Lazarotto Telas, né, do meu amigo Fábio Lazarotto, também um grande amigo, um cara sensacional que tem nos ajudado aí, né, a manter esse projeto em pé.
A Lazaruto Telas trabalha com toda a parte de telas, cercamentos, né, o que você pensar nessa área aí. E eles têm loja em Garibaldi e também aqui em Bento Gonçalves, foi lá com o Fábio. Né? Aqui em Bento Gonçalves, eu sei que o Vini é do comercial, o Vini é o nosso líder de jovens aqui da Assembleia de Deus, ele é do comercial, fale com ele lá também que ele consegue as melhores condições para você. Então esses são os nossos patrocinadores. Paulo Ricardo, uma pergunta que eu sempre falo aqui para as pessoas cristãs, né, que chegam aqui para a gente trocar essa ideia, como foi o teu encontro com Jesus, cara? Olha, Williams, eu sempre fui católico, né? Um católico praticante, dá para se dizer, porque é difícil tu encontrar um católico que seja, né, que vá para, né, para a igreja e tal. Mas eu tive minha avó, né? Minha avó é italiana, aqui de Bento, né? Meu pai é de Santa Catarina, descendente de portugueses, né? E minha mãe é italiana aqui, né, do interior de Guaporé. E minha tataravó veio da Itália. Tem o registro dela aqui na igreja católica de Veranópolis, né? Inclusive uma prima minha até conseguiu, foi atrás da cidadania italiana e tal. Então eu tenho uma tataravó que veio da Itália, né? E eu conheci minha bisavó, né? Que só falava em italiano. E minha avó cresceu, né? Na igreja católica, muito devota de Santo Antônio. E me criou dentro da igreja católica. Então, assim, eu conhecia um pouco, mas na igreja católica eu conhecia assim, um Jesus que me dava uma certa revolta, sabe? Porque eu via assim... mataram Jesus. A Igreja Católica me mostrou muito a morte de Jesus. Né? Eu não entendia o porquê, sabe? Eu não tinha essa explicação, né? E muito jovem ainda eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia, assim, né? Eu consegui ler a Bíblia. Eu sou um leitor, né? Sempre gostei muito de ler. Já li muita coisa, assim, né? Secular, né? E eu li a Bíblia antes de ser crente. Eu já tinha lido a Bíblia. Me apeguei no Apocalipse, só que eu viajei por muitas religiões, né? A religião que eu mais estive foi a kardecista, né? Que eu fiquei muitos anos na kardecista, até que um grande amigo meu, um melhor amigo meu faleceu e tal, e eu parei de ir. Ele era um companheiro que sempre ia e tal, mas eu viajei por muitas religiões. Mas aí a dependência química, eu sou ex-dependente químico, não tenho vergonha de dizer isso, né? Sempre falei, sou ex-dependente químico. E num certo ano aí que eu estava tentando largar da cocaína, que eu me viciei em cocaína, eu baixei o hospital Taquini aqui em Bento, né, por 8 ou 9 vezes num ano. E eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha, sabe, via coisas, e tinha delírios fortíssimos e tal. E um dia dentro do Taquini, né, eu não era casado com a Juliana, eu tinha uma ex-mulher que eu vivi 9 anos, né? Não fui casado com ela, mas convivi 9 anos com ela, tenho uma filha com ela. E ela disse, tem um rapaz aí que quer orar por ti, aqui no quarto, né? Daí eu disse, nunca fui mal educado, nunca. Eu disse, não, deixa o rapaz orar, né? Aí entrou no quarto, orou. Ele, inclusive, é da nossa igreja, né? Muito quietinho, um rapaz muito quietinho, né? Hoje é casado, tem filhos. E depois, se eu lembrar o nome dele, eu vou dizer, eu sou muito esquecido para nomes, assim, mas ele sabe disso, se ele está ouvindo aqui, ele vai lembrar. E ele orou por mim e pediu uma camiseta minha para levar para orar. Eu dei a camiseta para ele, né? Eu, muito supersticioso, que era na época, católico, né? Ia muito a benzedeira. Fez sentido isso. Eu disse, não, deixa ele levar, né? E tal. Aí ele levou e disse assim, me trouxe a camisa de volta, eu botei. Realmente eu melhorei, sabe? Ali... Ele orou por mim, eu tive uma melhora, assim, e tal. Aí eu fui, ele me convidou para ir na igreja, né? E fui, na Madureira. E aí, é meio longa a história, mas eu quero contar. Não, isso é importante isso. Eu entrei na Madureira, e isso aí tem um grande ensinamento, porque assim, eles estavam pregando a palavra. Na época tinha o pastor Hamilton, que foi um dos primeiros que eu conheci na igreja. Pastor assim. Hamilton, aquele que agora... O mesmo pastor Hamilton, era pastor, né? Da Igreja Madureira, do Rio de Janeiro, né? Tinha muitos cariocas, tinha o pastor Davi, na época na Madureira, que era o pastor Davi Novaes, né? Pastor Jacob e tantos outros eram da Madureira na época. A Madureira, né? A Assembleia de Deus estava quase fechada por interdição e tal na época, né? E tá, eu participei do culto, e aí de repente um jovem levantou a mão assim, né? Um rapaz lá, disse assim, posso falar, pastor?
Eu vi um monte de anjo voando agora no púlpito aí na frente e voava. Eu falei para minha ex-mulher, eu disse assim, vamos embora daqui, cara. Esse cara tava cheirando cocaína comigo semana passada, agora tá vendo anjo aqui. Eu disse aí, peguei e saí. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica. Tá? E eu saí do culto, metade do culto, eu disse, não, esse cara tá vendo anjo, por favor, né? Sabe, tu entende? Eu fiquei assim, eu disse, não. E eu, sabe que o católico é meio, né? Peguei, não quero saber, e saí, né? Isso passou o tempo, eu continuei com a minha depressão, continuei com os problemas, e a gente trabalhava com vendas, né? Eu era bem próspero na época, assim, financeiramente, a gente vendia bem. Eu tinha 600 vendedores aqui em Bento, né? Numa empresa que eu trabalhava, eu e minha ex-mulher. E a gente foi para Barbosa para abrir um campo ali em Barbosa de vendas, e depois nós fomos para Lajeado, a gente ia para Lajeado. A empresa colocou nós ali em Barbosa. Aí a gente morava num apartamento ali em Barbosa, bem no centro, né, em cima de um banco ali. E um dia eu estava em casa com depressão, mal, porque assim, a minha depressão, quando me dava assim, eu ficava o dia inteiro com as luzes desligadas dentro de casa, tudo fechado. E eu, de noite, eu ficava a noite inteira acordado, mas de dia eu conseguia dormir um pouco. E bateu na porta. E eu disse assim, nossa, quem é que entrou no apartamento aqui? Porque tinha portaria lá embaixo, né? Conseguiu entrar, né, e tal. Aí eu olhei no olho mágico ali, vi um rapaz, né, moreno, assim, magro. Aí abri a porta, o Tarcísio, o pastor Tarcísio, hoje é pastor, né? Pastor Tarcísio, foi pastor aqui em Salvador do Sul. E ele disse assim, meu jovem, tudo bem e tal, né? E eu queria lhe dar um folheto aqui, falar da Bíblia e tal. Tu tem 5 minutos? Eu disse, não, pode entrar e tal. Entrou, né? E ele disse assim pra mim, tu não te importa de... Tu tem um aparelho de som aqui, né? Tu não importa de botar um CD? Eu tenho um CD aqui, eu gravei um CD e tal. Botou o CD lá. E esse CD começou a tocar e aquilo me acalmou, Williams, de uma forma assim, eu chego a me arrepiar assim. Aquilo me acalmou, ele cantando ali baixinho, né, e tal. E começou a pregar para mim, falar do amor de Jesus e tal. E me convidou para ir para a igreja, à noite, né? Assembleia de Deus. E era próximo até, na mesma que é hoje ali, né? E aí eu subi, fui lá na igreja e tal. E ali eu conheci o Jorjão, que tava, a maioria do pessoal de Bento estava congregando lá. Conheci o pastor Rubens, né? E o pessoal aqui, um pessoal de Bento, até eu conheci naquela época. E comecei a frequentar ali. Mas não aceitei Jesus, né? Fui lá, me senti bem, vi que ali era bom e tal, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive. Mas eu não ia tanto para a igreja como eu saía com o Tarcísio para evangelizar. Ele me convidava. Vamos junto lá, eu vou levar a ceia. E ele ia lá para Arco Verde. Eu vejo hoje que tem ali cuidando de Arco Verde, nosso amigo ali, o Anderson. Eu acho que teve até uma transição agora. Agora teve uma transição. O Anderson estava ali, um dia eu vi uma igreja cheia assim do Anderson. Eu disse, quando eu encontrar o Anderson, e até se ele está ouvindo, eu vou falar para ele. Quem ganhou aquele povo todo ali foi o Tarcísio. O Tarcísio, ele ia para aquele interior, assim, ó. E que estratégia é essa de entrar na casa da pessoa, botar um CD, tocar... Tu vê, né, cara? Como é que Deus faz Foi Deus. Porque e ele morava no prédio, não? Ele entrou lá. Até o irmão Tarcísio, a hora que o senhor me ligar aí, né? O pastor Tarcísio está em Minas agora, né? Sim, ele é uma figura. Me fale qual foi a estratégia. Eu creio que Deus, né, conduziu. E ele deixou aquele CD para mim. E aquilo lá me acalmava. Quando eu estava muito depressivo, com problemas e tal, né? Porque eu tentava largar da cocaína por conta, né? E aí me mudei ali para Lajeado. Em Lajeado, a minha ex-mulher muito católica também, né? De família italiana, ela era italiana, muito católica e tal, ali da Licor Sul também, né? É onde eu moro, meus pais moram até hoje. E a gente em Lajeado, ela me levou para os carismáticos da Igreja Católica. Então, no porão da Igreja Católica é bem engraçado, assim, porque em cima tinha a missa, embaixo tinha o culto dos carismáticos. E a gente participava dos carismáticos lá, né? Então eu tive esse contato também com os carismáticos. E depois eu vim a me separar dela, né? Toda uma situação que aconteceu. Eu vim para Bento e aí eu me afundei, Williams. Aí eu voltei a usar droga e passei alguns anos usando droga. E o meu peso, assim, eu cheguei a pesar... Hoje eu peso, para te ter uma ideia, agora eu tô me cuidando, tô com 103. Mas cheguei a pesar 115 quilos.
E eu pesava, na época, 67 quilos. Eu não tinha força nem de caminhar. Eu era muito magro. Uma hora eu vou te mostrar uma foto que eu tenho. Eu não mostro pra ninguém essa foto. E o pessoal diz, né? Ah, mas tu fumava pedra. Não, eu nunca fumei pedra. Né? Na época não tinha, né? Era mais a cocaína. Mas eu me afundei nas drogas. E aqui, né? Quando eu vim pra Bento, eu afundado ali nas drogas, e um dia numa eleição, porque eu sempre fui envolvido com política, né? Um dia numa eleição do Conselho Tutelar, eu conheci a Juliana. Né? Na festa da eleição, a gente ganhou a eleição e tinha uma festa, né? Eu apoiei uma menina ali e tinha uma festa. E nessa festa, a Juliana estava. E eu estava virado 2 dias, para te ter uma ideia. Uau. 2 dias. A eleição foi no domingo, eu estava desde a sexta usando droga sem dormir, né? Sem dormir. E daí eu conheci a Juliana, conversei com ela, fiz amizade e tal. Depois de um mês, eu fui de novo na casa dela, por um acaso lá, o sobrinho, fiz amizade. Eu era amigo dos sobrinhos dela, de festa, de folia e tal. E aí eles fizeram esse meio de campo, né? E a Juliana, quando a gente saía, a Juliana dizia assim, não, eu vou sair contigo, mas antes nós vamos para a igreja. Então, por muitas vezes, ali na Licor Sul, quando a Assembleia de Deus era ali na Licor Sul, a sede, por muitas vezes, irmãos, não tenho vergonha de dizer, eu entrava lá, né, chapado, porque eu usava droga no sábado, por exemplo, desde manhã. Né, eu usava desde manhã a droga. E à noite, só que eu sempre fui um cara discreto, né? Eu nunca fui de ir em boca de fumo, eu sempre fui muito discreto. E as pessoas não notavam que eu estava drogado. Né? E a não ser quando eu ficava 2, 3 dias virado ali. Né? Então eu ia pro culto com a Juliana e depois ela saía comigo. E eu nunca fui de ir pra bailão, pra essas coisas. Não, eu ia pra um barzinho e tal. Né, e ficava ali. E a Juliana sempre fazia isso comigo. Até um dia, que foi um dia de Natal, e o meu primo, né? Ele vai descobrir hoje isso. Eu tinha um primo meu, casado com a minha prima, ele tem um sítio aqui em Bento, né? E ele tinha assim, ele tinha 2 freezer, eu lembro, 2 ou 4 freezer, ele sempre cheio de carne, de cerveja. E ele disse para um outro primo meu, né? Disse, só não deixa esvaziar o freezer sempre, né? Mas pode vir aí, aproveitar e tal. A gente levou tanta gente para lá, a gente fez uma festa, assim, sabe? Convidou. Tem gente que encontra comigo, há poucos anos atrás, encontrava e dizia assim, tu lembra daquela festa e tal? Eu nem sabia que o cara tava lá. Pra te ter uma ideia. Que loucura. E daí, nesse Natal, eu usei tanta droga, eu bebi tanto, que eu na segunda-feira, depois do Natal, né? Eu entrei numa depressão, assim, Williams, muito mal, passei muito mal. Eu tinha calafrios, eu tinha tudo que a droga te dá, né? Isso é bom para os jovens ouvir, né? Eu quando falo para o Emanuel de droga, Williams, eu sempre digo assim, a droga em si, talvez muitos vão me criticar na igreja aqui, vão me criticar do que eu vou falar. Não estou fazendo apologia à droga, mas me dizer que a droga é ruim, ela não é ruim. A sensação que ela te dá no momento, Williams, né? Por exemplo, a cocaína, né? E eu faço aqui, né, um apelo para quem usa cocaína, porque a venda da droga ela é financiada por quem usa, né? E ela te dá poder, a cocaína te dá poder, ela te deixa falante, né? Então eu sempre falei para o Manuel, a droga, no primeiro momento, ela até é boa, mas e a consequência? Né? É uma consequência terrível. Tu acaba com a tua família, tu acaba com a tua vida, tu acaba com as pessoas que estão na tua volta, tu acaba com a tua profissão, com tudo, com o teu intelecto, tu acaba com tudo. Tu vende tudo por alguns momentos de sensação, né? E eu ali, né, fiquei muito mal, calafrios, sabe, coisas terríveis. E a Juliana todo dia fazendo chá para mim. É uma guerreira, Juliana é uma guerreira, né? Depois eu quero falar um pouquinho dela. E ela fazendo chá para mim, cuidando de mim, e eu passando mal e mal. E ela todo dia, ela vinha trazer um chá, ela dizia, nós vamos passar a virada dentro da igreja. E eu dizia, qualquer coisa para não ter isso aqui. Qualquer coisa. Williams, desculpa. Não, cara, fique à vontade. Fica tranquilo. Isso é... O bom é que a gente sabe o final da história. E o final da história foi feliz. Então, naquela virada de ano, eu lembro muito bem, tinha... O irmão Rogério, se eu não me engano, do Nova Unção, estava lá.
muitas pessoas que estão hoje na igreja que eu conheço. E passou essa semana muito mal, ainda estava mal. Pra te ver, depois de uma semana, na véspera, eu estava muito mal. E a Juliana, não, nós vamos ter o culto, depois temos uma ceia de amor e tal. E a Juliana falava, tá bom. Pra mim era tudo muito chato, né? Porque, imagina, mas naquela semana eu quis, porque eu queria qualquer coisa para me tirar daquilo, sabe? E eu entrei lá, ouvi a palavra, e eu não esqueço, Williams, assim, muito próximo da meia-noite, eu não lembro se era meia-noite, já na hora da virada. A irmã Zilá, querida irmã Zilá, no microfone, fez o apelo, né? E acho que ela até viu a minha situação, assim, sabe? Não só a minha, porque mais pessoas estavam ali. E ela fez o apelo e eu literalmente me joguei aos pés do Senhor. Eu fui até a frente do altar, deitei literalmente, assim, na frente do altar e pedi para Deus, sabe? De todo o meu coração, assim. Eu disse, olha, eu não quero mais isso, Senhor. Não quero mais isso. E aí oraram por mim, a gente naquela noite participou da ceia de amor, aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, né? E o tempo passou, né? Ali, essa foi a aceitação, essa foi o momento da minha conversão, né? Claro que o momento que eu aceitei a Cristo, a minha conversão ela demorou 4 anos. Teve todo um processo. Teve todo um processo. Né? E eu não sei se eu posso falar agora, pode, vai lá, tá em casa. Mas o processo da minha conversão começou nesse dia. Só o que aconteceu? Eu parei, Williams, eu entrei assim, ó, num outro culto. Eu achava mais difícil largar do cigarro do que da bebida. Eu era viciado em álcool também, né? Eu era viciado em droga, eu era viciado em álcool e eu era viciado em cigarro, né? Eu fumava. E era compulsivo, assim, sabe? Eu fumava uma carteira de cigarro por dia. Que loucura, mas no final de semana, tipo, eu fumava 4. Que loucura. Fumava 4, assim, era. E eu tinha parado uma época de fumar, né, no meu antigo casamento, e depois, quando eu voltei assim, sabe? E um dia eu entrei, Williams, com uma carteira de cigarro, num culto, logo que eu me converti. E eu pedindo a Deus, não, porque me disseram, né, não, tu vai largar com o tempo, não desiste, tu vai se batizar. E eu entrei, e quando eu saí, eu estava liberto. Milagre de Deus, sabe? Milagre. Tem pessoas que precisam de Desafio Jovem e eu sou, sabe? Eu sou apaixonado pelo trabalho do Desafio Jovem. Desafio Jovem de Gideões, onde eu comecei a trabalhar. Desafio Jovem de Três Coroas, que eu digo que é um dos melhores do mundo, Williams. Três Coroas é o melhor desafio do mundo. Eu digo assim, ó, não, sabe? Eu conheço o Desafio Jovem, já vi vários exemplos. Mas eu não precisei. Por isso que eu digo, foi um milagre. Tem pessoas que têm milagre de cura de câncer. Eu tenho um milagre da salvação, assim, da libertação das drogas. Daí eu fui liberto do cigarro naquele dia. E eu entrei dentro num culto ali, né? E a irmã Zilá, de novo, né? Por 3 momentos a irmã Zilá trabalhou, profetizou na minha vida. E aí um dia ela me chamou ali pra frente, né? Ou eu fui pra frente ali. E ela disse assim, tu quer realmente ser liberto da droga? Daí eu disse, não, eu quero, eu já larguei. Eu disse, eu larguei. Ela disse, não, tu não largou. Ela disse assim, para te ter uma total libertação, né, tu vai lá na tua casa. Olha bem, Williams. Tu vai lá na tua casa, tu vai dentro da caixa de água da descarga, tu pega aquele saquinho que tá lá pendurado, onde tu esconde, joga dentro do vaso e puxa a descarga. Uau! Cara, essa mulher, cara, eu disse assim, ó, quem... Era muito usada, não, meu Deus. Eu não era, eu recém estava entrando na igreja. Eu disse, quem é essa mulher? O que é isso? Sabe? Eu não entendia muito. Eu disse, o que está acontecendo? Eu disse, quem é que falou? Porque eu morava na casa da minha mãe, mas eu tinha, minha mãe sempre, quando eu voltava, minhas idas e voltas, né? Porque tem muita história, aí já morei no Paraguai, já morei em Paranaguá, já... Quando eu voltava para casa, né, a minha mãe sempre me dava umas peças, muitas vezes a casa estava diferente, eles tinham feito uma reforma, me dava uma pecinha, mas nessa época eu tinha sala, cozinha, quarto, banheiro, né, meu, privado, ninguém entrava lá, a não ser os meus amigos e tal, mas na época já não tinha muito amigo, já estava meio, né, e ninguém entrava lá, sabe, e tava ali. Deus mostrou pra Zilá. E eu fui, cheguei em casa, joguei fora realmente, porque eu não tava mais usando mesmo. Sim. Mas tava ali. Sabe aquele negócio? Porque isso que eu quero dizer para aquele que tá precisando largar das drogas.
sempre tem um pensamentinho lá no fundo que fica. Mas se um dia... mas um golinho, sabe? Não, mas eu já venci isso. Se também tomar uma taça de vinho... mas não. Não tem. Abre negociação, né? Abre. Né? Eu sempre digo assim, tu vai pro inferno porque tu tomou uma taça de vinho. Na minha percepção, tá? Na minha percepção. Não, tu não vai pro inferno. Agora, um ex-dependente químico, um ex-alcoólatra, tomar uma taça de vinho, ele vai pro inferno. Porque ele vai voltar. Ele não vai aguentar. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Uma coisa é você ter ido e voltado de lá, uma coisa é você nunca ter ido, né, cara? Verdade. Nessa questão da dependência. E aí a Zilar falou pra ti jogar fora e ali... E eu fiz isso, né? Então ali na Licor Sul, eu lembro muito bem do pastor José Lopes, irmão Vani, quando chegaram ali, nos ajudaram muito, né? Muito, muito. E tem muitas pessoas que me ajudaram na minha conversão. E eu digo assim, o meu pai na fé, ele tá assim, ele vai assistir porque ele assiste, ele acompanha, né? O pastor Abrelino e irmã Isabel foram líderes jovens aqui em Bento, acho que tu lembra, né? Antes, logo que tu chegou, eu acho, né? Irmão Abrelino e irmã Isabel. Eu considero eles meus pais na fé. Porque assim, o que acontece? Claro que eu tive ali quem me apresentou o evangelho, que foi, né, o Tarcísio, mas eles carregaram eu e a Juliana no colo. A Juliana por quê? Porque a Juliana era muito criticada. Porque as pessoas dentro da Assembleia de Deus julgavam, eu digo dentro da Assembleia de Deus, não vou falar dos outros, vou falar da nossa igreja. Dentro da nossa igreja julgavam muito a Juliana. Né? Congregação pequena, né? Igreja conservadora, muito conservadora na época. Né? Não que não seja hoje um pouco menos até, né? Mas julgavam muito a Juliana porque assim, diziam, não tem como ela ficar com drogado e não se drogar. Então elas achavam que a Juliana bebia, que a Juliana usava droga, que a Juliana fumava comigo, sabe? E nunca aconteceu isso, Williams. A Juliana nunca teve contato com droga, nunca. Teve contato comigo, né? Porque no dia que eu conheci ela, eu usei droga na frente dela. Imagino. Entende? Eu não tinha vergonha na cara. Eu era um cara totalmente estragado, que nem diz o nosso pastor Alceu, né? E assim, então eles pegaram a Juliana no colo com todo esse sofrimento que a Juliana tinha e me pegaram no colo e nos conduziram. A minha sogra não deixava me casar. Minha sogra tem 60 anos, né, de evangelho e ela dizia assim, não, tu não é convertido, tu é convencido. Tu te convenceu que no evangelho é melhor. Tu te convenceu que estar aqui conosco é melhor. Mas, porém, tu não é convertido. Olha só. E eu lutava com isso, porque ela não deixava. E a Juliana, como tinha 2 relacionamentos que ela passou, com 2 filhos, um filho cada relacionamento. Tinha o Emanuel, que foi uma aventura de um dia, Williams. Entende? Foi um dia que ela teve contato com esse cara, assim. Claro, ela teve mais contatos, mas foi um deslize que ela teve e tal. Então, ela ouvia muito a mãe, né? E tinha esse temor, né? E tal. Então, ela não casava. E eu já era, nossa, eu voava dentro da igreja, né? Eu queria tirar portaria, eu fazia tudo que era curso dentro da igreja. Nossa, na Assembleia de Deus tinha um cantinho assim que ou tu olhava para aquele canto, e geralmente sempre sento naquele canto. A Juliana gosta de sentar no meio, mas eu gosto de sentar naquele. Tu podia faltar os bancos, mas não eu ali, sabe? Eu não faltava um culto de segunda-feira dos obreiros, eu não, sabe? Eu me perco muitas vezes. Tu vai rebusca lá, tá. Mas era isso aí. Era o irmão Abrelino e a irmã Isabel. Eles foram nossos pais na fé e são nossos pais na fé. Eles estiveram aí, esses dias aí. A gente foi no culto com eles. Fomos lá na casa do pai. Eles nos acompanharam. Depois a gente foi num culto ali na igreja onde o irmão da irmã Isabel é pastor. Então a gente tem um grande amor por eles, porque o irmão Abrelino, ele ia sempre lá na casa da dona Selma e dizia, dona Selma, a senhora está segurando o ministério desse rapaz, ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar, ele precisa se batizar, ele precisa casar, né, e tal. E muitas vezes tinha o irmão Osmar, era o nosso... Eu falo porque eu já resolvi essa questão com o irmão Osmar, e ele sabe disso. Eu tenho o irmão Osmar Pressoto como um grande obreiro, e ele sabe disso. E o irmão Osmar ia lá e pregava assim, apontava o dedo, né?
essa igreja na Vila Nova não cresce, porque tem pecado dentro da igreja. Tu imagina eu, né? Tu imagina eu sabendo que eu estava em pecado. Eu estava em pecado, né? Porque eu lia muito a Bíblia, eu estudava, eu sabia que eu estava em pecado. Mas, porém, a minha sogra não deixava casar. Aí, quando a gente casou, nossa, foi muito bom, né? A gente casou, nos batizamos juntos, eu e a Juliana. Pra gente ter uma ideia que eu tanto trabalhava que no dia do meu batismo eu ajudei. Sabe? Eu ajudei, assim, eu já era um obreiro. Formado, porque 4 anos de igreja, sabe? E dentro desse espaço de tempo, eu caí. Eu caí, né? Eu fiquei 1 ano sem usar drogas. E eu acho que é importante a gente falar isso, né? Muitos dizem assim, não, no meu caso, né? 20 anos que eu conheço a Jesus, 18 anos que eu estou na igreja, né? E tal, e não falam dos deslizes. Não, eu caí, né? 1 ano que eu tinha na igreja, o meu primo, que eu amo ele, sabe? Gosto muito dele, assim. Hoje eles estão na Universal, ele e minha prima. E ele chegou e disse assim, Paulo, porque eu fiquei 1 ano e me afastei da minha família. Porque, tipo, minha família tinha uma tradição, uma cultura de cerveja, de festa, de virada de ano com cerveja. A bebida sempre esteve na mesa, graças a Deus, hoje não mais, né? Mas, então, isso era uma cultura da nossa família. Então eu me afastei um pouco deles. E nessa virada de ano, 1 ano depois de eu aceitar Jesus, né, eu ainda não batizado, mas já na igreja, eu acabei caindo porque esse meu primo me convidou para ir para a beira do rio, né, ali para o Rio das Antas, ali, tal, lá onde caiu a ponte, de Santa Bárbara. Aí fomos para lá, passar 2 dias com barraca, com tudo e tal. E ele disse, trouxe uma coisinha para ti aqui, uma cerveja sem álcool. Olha o perigo. Não, trouxe uma cerveja sem álcool pra ti e tal. Eu olhei, a Juliana já me olhou, né? E eu, sem álcool, né? Bem geladinho, esse calorão. Tá. Tomei. Isso ao meio-dia. À noite, eu já tava cheirando cocaína, Williams. Que loucura, mano. Tu acredita? Que loucura. Eu já tava cheirando cocaína. Porque a cocaína, ela tá em tudo que é canto. Ela tá lá na beira do rio, ela tá em tudo. A droga, ela tá em tudo que é canto, é só tu querer. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. É uma coisa leva a outra. Não vem me dizer, eu só vou tomar uma cervejinha. Eu só fumo um cigarro. Eu vou pro desafio, né? Mas eu vou continuar fumando. Querido, não tem. Tudo tem. vai trazer uma memória, né? Ali. E Paulo, a Juliana foi muito importante nesse processo, né? Mas a tia Selma sempre foi da igreja. E a Ju foi se batizar contigo? Não, a dona Selma, ela tem 60 anos de conversão. Ela não... Sim, não, mas digo... Sim. Não, a vida inteira. Isso, a vida inteira. E a Ju não era batizada ainda? Não era batizada. Olha só, daí se batizou junto contigo. Até por isso, sabe? Ela sempre se culpando, porque tinha um filho, era mãe solteira, sabe? E engraçado que a Juliana, ela sempre orou, se tu for falar com ela, um dia tu vai ver, ela sempre orou nesse sentido, eu quero baixar as águas com meu esposo. Olha só. Eu não vou baixar as águas, né? E até ela tem uma grande dor, porque ela disse assim, eu quero baixar as águas com meu esposo em um rio, né? E daí engambelaram ela e batizaram ela num tanque onde tinha um monte de pato. Pato no tanque? Tinha pato no tanque. Sério? Não, mas tudo bem. Como é que eles tiraram os patos e batizaram o povo lá, né? Na época era difícil, de certo, ter outro local, né? Eu ainda não tinha tanta influência para conseguir na associação lá. Né? Mas foi benção, a gente se batizou e foi uma benção de Deus. A Juliana, assim, eu te digo, muitas vezes me dizem, né? Já me falaram na igreja, mas é muito mimimi, né? É muito amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, no Facebook, nas redes sociais, tipo, declaração minha pra Juliana, a Juliana declarando pra mim. Cara, se eu não me declarar pra Juliana, a Juliana é o amor da minha vida. Sabe? A Juliana que me apresentou a Jesus. Então, assim, olha, eu tenho... E da mesma forma ela, sabe? Quem falou isso pra ti é mal amado. Porque como é que vai reprimir um casal, casados que se amam? Não, é porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente se declara pra esposa,
a gente tá tentando tapar alguma coisa, ou tá tentando... Não, né? Tem coisa que pode até acontecer isso, não sei, né? Mas tá na mente da minha, pessoa. Talvez a pessoa faça isso e quando vê os outros fazendo, pensa que... E assim, ó, eu sempre quis e quero fazer o Casados para Sempre, né? E até, de repente, vou fazer lá com o Daniel. Eu acho o Casados lá do Daniel muito bom. E eu quero fazer o Casados para Sempre, mas eu e a Juliana, assim, a gente se blinda mesmo. Ela vai, eu levo ela para o serviço, eu busco ela do serviço, e não é por ciúmes. Eu posso até contar essa situação dos ciúmes, que eu era muito ciumento, foi outra libertação que Deus me deu. Mas hoje não, a gente tem confiança no outro. E muitas pessoas julgam a Juliana porque ela é uma pessoa alegre, porque ela sempre está sorrindo, ela fala com todo mundo. E ela é uma pessoa popular, pública, tá ali, né, isso, assessorando. Na Câmara também, enfim, né? tudo. E graças a Deus, e a sacada do Rafael Pascoaloto de colocar a Juliana lá, ele foi muito assertivo, porque ele tem ao lado dele uma pessoa séria, né? Não quero desfazer outras que passaram ali, ou outras pessoas, porque sempre teve pessoas sérias ali, não vou dizer, mas ele como cristão, né? Ter uma pessoa como a Juliana ali, dá uma certa seriedade ao trabalho, porque a Juliana é uma mulher de oração, ela ora todo dia ali no local de trabalho, né? Então, isso foi muito importante para a carreira do Rafael. E ela é muito prestativa, né? Também, assim, ela sempre... Ela é muito... Não tem também, uma coisa que... Da mesma forma que ela ri, eu digo para ela... Muito séria. Ela né, é muito né, muitas vezes ela é muito firme, mas no que tem que ser, né? Exato. Não adianta a gente... Tem nos ajudado bastante. Paulo, eu sei que tem muita coisa pra gente conversar, mas eu gostaria de falar aqui, enfim, tu tem uma chamada de Deus para estar na esfera pública, né? Verdade. E eu lembro que uma vez você compartilhou comigo, aí você pode falar do Conselho Tutelar, né? Toda essa passagem, mas eu lembro que você compartilhou comigo que você recebeu uma profecia, né, de Deus também, isso. Que alguém te via em algum lugar. Como é que foi isso, assim? Duas profecias eu recebi, né, na realidade. Eu vejo a segunda como uma confirmação. A primeira foi a Irmã Zilá. Foram 3 profecias. Duas delas aconteceram no Licor Sul, quando o nosso templo sede era ali, que foi quando eu aceitei Jesus e quando eu... ali da droga, né? Que foi outra. E daí um dia eu tinha ainda... Claro, tu aceita Jesus, as pessoas pensam assim, nossa, aceitei Jesus, minha vida mudou. Não, querido. A vida continua e tu vai colher tudo aquilo que tu plantou. E eu te digo que eu colho até hoje coisas ruins que eu plantei lá atrás e ainda colho, né? Mas o plantio agora vai vir colheita boa, eu creio. E aí, então, eu estava procurando emprego, porque a dona Selma foi uma mãe para mim. Né? Na época, eu era desacreditado até pelos meus pais. Né? Que desacreditaram, minha família desacreditou de mim. Não que eles me expulsaram de casa, não. São sempre... Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, sempre me acolheram quando eu precisei, né? Só que desacreditado, entende? Porque, poxa, o cara não dá certo, em volta, cara, né? E assim, eu estava desempregado, Williams, né? Desempregado. Aí a dona Selma me acolheu, fiquei meses, não é 2 dias, fiquei meses desempregado, comendo na casa da dona Selma, sabe? Ela me acolheu assim mesmo. E tu sabe a mãezona que a dona Selma é, e toda a família, né? Toda a família. Tu é bem dizer da família, né? Casou ali, né? Casar com Borges. Vira tudo Borgedo. É uma família muito forte, né? E assim, eu tinha muita vergonha, tinha ainda pânico, né? Tinha pânico, eu tinha vergonha de ir pro centro. Tinha vergonha de ir num banco, entrar numa fila. Por causa do pânico mesmo, né? Parecia que as pessoas estavam olhando para mim, parecia que... Cara, eu não tenho vergonha de dizer, eu nem dente na boca não tinha. Não que hoje eu tenha muito, né? Brincadeira. Não, eu sempre brinco assim, né? Não, mas faltava um dente, sabe? Autoestima lá embaixo, Williams. Sabe? E eu, para procurar emprego, daí a Júlia disse, vai lá na Aster, porque eu tinha feito um curso, eu era motorista, eu dirijo desde os 12 anos de idade, meu pai era caminhoneiro, largava o caminhão para nós, na época não tinha tanta fiscalização, né? E então eu dirijo desde menor, sabe, assim, e então eu fiz um curso para motorista e tal, e eu procurando emprego. E aí eu fui, a Júlia disse, vai lá na Aster, que eles estão precisando e tal. Eu disse, imagina que os caras vão me pegar, meu.
Era um emprego mais ou menos assim e tal. Então, imagina, cara, os caras não vão me pegar. Eu triste ali, sabe, depressivo. Não fui. Eu entro dentro da Moron, aí a nossa igreja já tinha aberto ali na Moron. A sede fechada, tinha na Licor Sul e abriram ali na Moron uma igreja para centralizar mais, né? E a irmã Zilá tinha um culto à tarde ali. E tinha terminado o culto, a dona Selma e a Juliana sempre estavam no culto ali. E eu cheguei no finalzinho do culto. Fiquei arrodeando no centro ali, para disfarçar, né? Mas não tinha ido no Aster. E eu chego assim, e a irmã Zilá disse assim, quem é aquele rapaz? É teu namorado, Juliana? Aí a Juliana disse, tudo meio envergonhado. É meu namorado. Passa aqui, meu jovem. Né? Ela pegou, botou a mão no meu ombro, Williams, e disse assim, meu filho, pega isso que tu tem no bolso de trás, aí pega na mão. É tua carteira de trabalho. Tu não precisa ter vergonha que tu tá desempregado. Pega a tua carteira aí. Aí eu peguei a carteira, segura assim na mão. E daí eu botei a carteira na mão, assim. Daí ela disse, vamos orar. E Deus vai te dar um emprego. Aí ela me disse assim, ó. Williams, eu lembro como fosse hoje. Olha, Deus vai te abrir uma porta. Tá? Abraça. Deus vai te abrir uma porta de emprego. Abraça. Aí é o começo. Tu vai sofrer. Porque ali não é o que Deus tem pra ti. Tu vai sofrer ali. Depois Deus vai te dar um emprego bom. Tu vai gostar desse emprego. É um emprego bom. Porém, Deus não vai te deixar ali. Né? Deus tem um propósito lá na frente contigo. Né? E aí ela disse assim, nesse outro emprego, as pessoas vão te conhecer, tu vai se tornar conhecido e tal. E disse isso aí, mas fica firme. Abraça esse primeiro emprego, não desista. Tu tem que suportar, porque vai ser difícil. Aí tá, eu vou pra casa daquele... Isso acho que era uma quarta, tinha culto ali no centro, na quinta. E na sexta-feira, os sobrinhos da Júlia, que eram meus amigos, iam sempre lá na Dona Selma, comer, né? Porque a Dona Selma é aquela mãezona, todo mundo comendo ali e tal. E aí eles chegaram e disseram, tinha esses 2 rapazes e mais um rapaz, até que infelizmente se suicidou por causa da droga. E esses 2 sobrinhos da Júlia e esse rapaz disseram, segunda-feira nós vamos começar a trabalhar lá na Vinhedos Transportadora, né? De auxiliar lá, carregamento e tal. Eu disse, eu vou com vocês. Não, mas nós já vamos começar a trabalhar. Não tem mais vaga. Um dos sobrinhos da Júlia dizia, não, mas eu vou com vocês. Vai que tem uma vaga. Não, mas não tem vaga. Não, mas eu vou ir. Na segunda-feira, levantei antes deles, 5 horas da manhã, tomei um banho, me arrumei, vou junto com eles. Aí eles chegaram lá, eles entraram na empresa, né? Abriu o portão, eles entraram para trabalhar. E eu fiquei plantado ali na porta, ali perto do guarda, meio envergonhado, mas fiquei. Aí o guarda me pediu, né? O que tu quer? Eu disse, não, eu queria ver se tem uma vaga de emprego. Não, mas o departamento aí, na segunda-feira, abre, sabe, transportadora, 8h30, 9 horas. Eu disse, não, mas eu vou esperar. Tá, daí esperei, dali um pouco veio o chefe. Ali o supervisor ali da empresa, né? Chegou lá na porta, pediu pro guarda, o que esse guri quer aí? Aí, guri, eu já não era tão guri, né? Tinha 30 anos, acho. Aí o que esse rapaz quer? E daí ele disse, não, tá aí esperando pra falar, né, no departamento. Daí ele chegou pra mim, tu quer trabalhar mesmo, rapaz? Não quero, preciso. Eu disse pra ele, eu lembro que eu disse, eu não quero, eu preciso trabalhar. Aí ele disse assim, espera um pouquinho. Entrou lá pra dentro, veio com um guarda-pó de teste e me jogou o guarda-pó. E disse, não, vai lá, vai fazer o teste. E eu aproveitei a oportunidade, né? Trabalhei que nem um condenado. Serviço pesado, muito pesado. E aí eu trabalhei naquela empresa e 1 ano que eu estava lá, eu já estava de conferente, já estavam me largando os caminhão, alguma coisa aqui ali para fazer coleta e tal. Né? E eu já bem empolgado e tal. Eu disse, não, vou pegar aí, logo vou viajar, vou pegar um caminhão, vou viajar. E eu estava muito bem. Aí minha irmã me liga, né? Minha irmã, eu digo assim, da família quem deu certo é minha irmã, né? Minha irmã é contadora, hoje tem empresa, tem 2, 3 empresas e tal, né? Bem sucedida na cidade e tal. E ela me disse, mano, eu faço a contabilidade da Rinaldi e tal, e tem uma vaga aqui, só que tem 50 na tua frente. Vem aqui, mas tu vai passar porque eles gostam de um cara com paciência. Eles precisam de uma pessoa de confiança. Aí fui lá na Rinaldi. E não, eu não fui de manhã, porque eu não acreditei. Olha bem, eu não acreditei. E não fui de manhã trabalhar. Lá trabalhar. Não fui na psicóloga. Aí ao meio-dia, o meu chefe, que me adorava ali na Vinhedos, né? Ele pegou e disse assim, os guris disseram, olha só, esse Paulo aí, né?
falar um palavrão lá. Em vez de ir lá, a irmã dele ia conseguir só para dirigir pros donos da empresa e tal. Ele disse, o que? Tu não foi, cara? Vai trocar de roupa que eu vou te levar. O meu supervisor, que gostava do meu trabalho, me levou lá. E daí à tarde falei com a minha irmã, consegui, daí fui fazer um teste com o carro no centro e tal, com o supervisor geral da Rinaldi. Final da história, me tornei ali um cara de confiança dos donos da empresa. Eu dirigia para eles, ia lá para Camboriú, na casa deles, levar eles, buscar, Porto Alegre, no aeroporto, levava todo mundo para o aeroporto, ia para Laguna, nos motocross, né, e tal. Então, assim, me tornei uma pessoa de confiança na Rinaldi, fiquei muitos anos ali. E depois, aí veio, né, a profecia da irmã, depois de um tempo que eu já estava na igreja, né, eu fui na Rosa Saron, na apresentação de um sobrinho, né, fui convidado pelo meu cunhado para ir lá na apresentação. Tinha terminado o culto, né, nesse dia. E entrou o Davi Novaes e a irmã, né, o apóstolo Davi, na época pastor da Rosa Saron, e a irmã Rose. Entraram e sabe como é o jeito do Davi, já pegou o microfone, começou a pregar e tal. E a irmã Rose, né, tomada pelo Espírito Santo ali, pegou e chegou para mim e disse assim, ó, Deus manda te entregar, né? Daqui 30 dias tu vai, ela disse a data, daqui 30 dias, tu conta a partir de hoje, daqui 30 dias vai começar uma carreira nova na tua vida, um propósito de Deus que eu tenho para ti na tua vida, né? E daqui 30 dias tu vai ir para uma outra cidade e depois disso tu vai começar uma carreira aí, né, na vida pública. E eu vejo assim, tu na mesa do prefeito assinando um documento, na mesa do prefeito. E depois disso, Bento Gonçalves inteira vai te conhecer. Uau! Williams, eu disse assim, ó, cara, me falta um dente, cara. Eu sou magro aqui, magrão, assim, de calça, usava aquelas calças rasgadas, sabe? Não tinha roupa também para ir para a igreja. E, sabe, camisa colorida, todo errado, sabe? Cabelo comprido. E eu disse assim, eu ser conhecido, eu tenho vergonha de ir pro centro. Como que eu vou ser conhecido? Aí, mas eu já ia na Assembleia de Deus, já há tempo e tal. Aí o pastor Floreni, né, me diz assim, Paulo, nós temos um curso em Porto Alegre, eu quero que tu e a Juliana vá, que é de captação de recursos, né, e um curso na área de assistência social, né, e como tu é da associação, eu já tinha montado a associação na época e tal, tu é da associação aqui da igreja, a Ágape, né, que nós tínhamos montado, tu vai para lá fazer esse curso com o deputado Ronaldo Nogueira, na época, né? E eu e a Juliana, a gente foi lá, um curso de 3 dias na sede da Assembleia de Deus em Porto Alegre. E eu lembrei da profecia, 30 dias, Williams. 30 dias. 30 dias certinho? Até um dia, cidade. Eu sempre conto, né? Contei pra pastora Rose, agora no encontro ali, né, que a gente teve lá, estava, né, na janta ali da Associação de Pastores, eu falei pra ela, né? Ela nem lembrava. E depois disso, eu encontrei com ela no estacionamento do Bradesco, e eu muito empolgado, pastora, sabe aquela revelação e tal? Eu contei tudo pra ela assim, meu filho, assim, ela nem lembrava. Ela assim, meu querido, tá, meu filho e tal, né? Mas uma benção, tu vê. E mudou minha vida. A partir dali, né, daquele curso, eu conheço o deputado Ronaldo Nogueira, comecei a fazer curso na área de assistência social, né? Isso me capacitou. A gente abriu junto com o Alexandre, meu primo, que era dirigente da congregação da Vila Nova na época. A gente abriu uma triagem do Desafio Jovem ali na Fenavim, onde nós tínhamos, né, com toda a documentação, onde nós tínhamos 12 a 15 dependentes químicos, moradores de rua, que nós atendíamos ali, né? Então isso perdurou por aí uns 3 anos ali, aberto a casa, né? Depois a gente teve que fechar, né? Ele não tinha pessoal para trabalhar e tal. Mas isso me deu, me capacitou para ser convidado na época, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é a dona Rosali Fornazer, que era secretária de assistência social na época, que viu o potencial em mim e me colocou num projeto assim que era sabe, lá no Novo Futuro, né? Porque a UX tinha que entrar
com o projeto Novo Futuro. Porém, o Novo Futuro, na época, estava um pouco assim, não tinha líderes de blocos, né? São 20 blocos, lá é uma cidade, Williams. O Novo Futuro, ele tem mais população do que Santa Teresa, do que Pinto Bandeira. Né? São 20 blocos, né? Com 400 e poucos apartamentos. Eu acho que é... né? É assim. Que isso. E são 2.000 pessoas que moram lá dentro. Né? Então, eu comecei a organizar, arrumei o salão, reformei o salão e tudo, organizei, né? Preparei toda o campo para a UX entrar com o projeto lá dentro. Né? Com psicólogos, com o Bento Vôlei, com o Garra, com vários projetos que entraram lá dentro na época. Então, eu fiquei ali, eu acho que uns 3 anos. Na assistência social. Saí dali e fui trabalhar no CREAS. Nossa, uma grande experiência ali. Trabalhei no CREAS ali com a Silvana, né? Pessoas muito queridas. Eu posso citar vários nomes ali. A Simone, psicóloga, tantas outras pessoas. Conheci a Vanise, né? Não conheci, revi a Vanise, porque a Vanise eu estudei com ela na 5ª série, né? Tu foi colega da Vanise? Não, estudamos né, na 5ª série. Que legal. A Vanise conhece toda a minha história. Né? Eu rodei na 7ª, eu rodei acho que umas 5 vezes. Meu Deus, fez quase doutorado na 7ª. Mas assim, não, brincadeira, né? Mas eu rodei algumas vezes. E a Vanise foi minha colega no Landel e gosto muito da Vanise, tem um trabalho excelente, né, com famílias, né? No CIPAV, né? Não sei se ela ainda está no CIPAV. No projeto ali do Ministério Público. Sim, ela até eu tenho que conversar agora me fugiu o nome, depois eu vou lembrar. Com ela de novo nessa situação, programar algumas coisas. Então foi isso, né? Aí dali, e Deus cada vez falando comigo. Por isso que eu vejo que a política na minha vida, como foi o início da pergunta, né? O Williams faz uma pergunta e eu viajo. Né? Assim mesmo. Mas assim, depois dali, né? Na política eu tive um chamado, sabe? Deus falou comigo. Eu tinha um emprego muito bom, eu ganhava muito bem na Rinaldi, eu tinha confiança dos donos da Rinaldi, né, a minha chefe na Rinaldi, né, direta, era esposa do atual prefeito na época, né, que era a Nádia Gabriele, e o Gabriele era prefeito e a Nádia era minha chefe direta, gostava muito de mim. Nossa, a Nádia é uma pessoa de um coração enorme, sabe, me deu muita oportunidade. Então eu tinha tudo na Rinaldi. Para te ter uma ideia, teve uma festa quando eu saí da Rinaldi. Né? Ali eles fizeram uma despedida, compraram refrigerante para mim, brindaram com champanhe, porque a Rinaldi, sabe que a Rinaldi é dona da Peterlongo, né? Os donos não sabia. Os donos da Rinaldi são donos da Peterlongo. Eu trabalhava para a Rinaldi e para a Peterlongo, como motorista e tal, né? E daí, então, qualquer motivo é motivo de abrir uma champanhe da Peterlongo, né? Fazer um comercial aqui da Peterlongo, que é a única que pode ser chamado de champanhe, né? Porque tem um rótulo lá, então eles compraram um refrigerante para mim que eu não bebi e tal, foi muito bom. Então eu largo mão, por quê? Porque eu tinha um chamado na política. E eu sofri muito no começo na política e tal, até aprender, até, né? Até pelo meu jeito, sabe? Que eu não tenho essa coisa de ir pro embate, de bater, de falar mal. Né? Muitas pessoas dizem assim, Paulo, mas as pessoas te pisam, né, e tal, e tu fica... Não, mas quem vai lutar por mim, quem luta por mim é Deus, né? Então eu sei que ele ali na frente ele dá a vitória, né? Ele vai dar a vitória. E aí eu conheci o Rafael Pascoaloto na gráfica dele, ele tinha uma gráfica ali no centro e lá no Cenecista, né? E eu fui lá fazer, Walter, me perdoa, tá? Um dia... eu sempre fiz cartaz com o Walter, né? Ainda lá no Santa Helena, o Walter tava, né? E aí eu fui ali nessa gráfica do Rafa, né? Fazer um cartaz ali com o Rafa. E ele ficou 45... O sócio dele deve ter ficado louco aquele dia. Ele ficou 45 minutos me contando o sonho dele, sabe? Que Deus deu para ele... E na política, né? E eu vi aquele jovem assim, empolgado, ele muito jovem ainda, porque era hoje o Rafa tem 40 anos, e isso foi há 12 anos atrás, 13 anos atrás. E ele me contou todo o sonho dele, na palavra, ele lia a palavra, sabe que é teólogo, né, cara? E ele lia a palavra e me mostrava, Paulo, aqui, ó, Deus me mostrou e tal.
Aí no final da conversa eu falei para ele, cara, eu dei a palavra para uma outra pessoa, eu não vou poder te ajudar, né? E aí então o Rafa foi sozinho, né? Ele sozinho, sem a minha ajuda, mas tinha ajuda de muita gente, né? E ele fez 900 e muitos votos, 980 votos, fez, eu acho que 980. Ele fez muito mais voto que muitas pessoas que entraram, né? Só que pela legenda ali ele não entrou. E aí eu trabalhei um tempo na Câmara e trabalhava na assistência nesse meio tempo e estreitei a minha amizade com o Rafa, porque ele era ali da bancada do partido. E conheci mais a fundo o Rafael, o sonho dele e tudo, né? Só que eu fui fazer a minha caminhada, né? Fui convidado, na época, pelo antigo prefeito, Pazin, e pelo Cid Grey, que eu tenho um grande apreço pelo Cid Grey, né? Uma pessoa que me acolheu ali no Partido Progressista, me filiei ao Partido Progressista. E aí, depois disso, algumas pessoas começaram a me falar, né? Ali na assistência social, tu tem perfil de ser conselheiro tutelar, tu tem perfil de ser conselheiro tutelar. E como eu via muitas coisas acontecer lá no Novo Futuro, né, com crianças, né, de socorrer mesmo, Williams, socorrer crianças de mães que estavam em coma alcoólico, que estavam drogadas, e as crianças ali, sabe, jogadas e tal. E eu fui procurar o Conselho Tutelar na época e não tive uma boa experiência com quem me atendeu. Então aquilo foi criando um desejo de trabalhar com crianças. E até mesmo porque eu sofria muito com a dependência química, né? Eu via, assim, eu tinha um grande chamado para resgatar pessoas da rua. E, tanto que eu saía na madrugada, eu tinha uma Kombi, tu lembra, né? Eu tinha uma Kombi que eu botava o pessoal para dentro, eu ia dar escola dominical no Desafio Jovens Gideões, eu me envolvi muito com a dependência química, né? Só que eu dizia assim, poxa, se eu tenho oportunidade de ajudar lá onde está começando, né, com as crianças, né? Então, o dependente químico é difícil, não é fácil. Quem é dependente sabe. Né? A gente leva o desafio, o cara volta. A gente leva o desafio, o cara volta. Muitas vezes eu brinco que a gente leva, fica lá tomando um chimarrão no desafio, quando volta, ele chega antes do que nós, né, de volta. Então eu pensei, não, eu posso começar lá por baixo. Só que eu tinha uma ideia totalmente errada, né? Porque eu via o Conselho Tutelar como um juizado de menores, que era, né, antigamente, né? Que muitas vezes me pegou, né, lá no Borgo, que meu pai ligava, né? Pro antigo juizado de menores. O guri tá lá no Borgo. E o juizado ia lá e me pegava, né? Me levava. E aí eu achava que era isso, entendeu? Uma polícia, uma mini polícia de menores ou coisa assim. E eu fui estudar, né, Williams? Porque assim, ó, tu não pode ser um prefeito, um vereador, um conselheiro tutelar de qualquer jeito. Né? Porque eu trabalhei na escolinha infantil lá do bairro, me capacita a ser conselheiro tutelar. Cara, por favor, né, tia? O conselheiro tutelar, ele tem que conhecer o ECA. Ele tem que conhecer o ECA. E o ECA tem 30 anos, 31, acho 32. Desculpa agora que eu esqueci até mas foi em 1990, né? 91 ali na Constituição, quando mudou a Constituição. E até hoje as pessoas não entendem o ECA. Né? Então o ECA ele tem que ser estudado, ele tem que ser interpretado. E aí eu estudei muito, fiz cursos na área e entendi que o conselheiro tutelar não é ele que cuida da criança. Não é ele. A população acha que o conselheiro tutelar, e eu era até chato quando ia na rádio, né? O Dr. Elcio, querido Dr. Elcio, promotor, sempre me chamava pro programa dele, né? E eu sempre bati nessa tecla na difusora, no NB, nas rádios que eu ia, nos jornais, dizendo, porque a população tem que entender que o conselheiro tutelar, ele não vai cuidar de criança. Ele não vai lá no bairro recolher criança. Ele não vai lá levar a criança para casa dele. Né? Não, o conselheiro tutelar, ele zela pelo cumprimento da lei. Ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele zela pelo cumprimento. Então, ele é aquele parceiro do pai e da mãe. Ele não é inimigo do pai e da mãe. Ele é aquele que vai ajudar o pai e a mãe, né, na criação da criança. A criança está sem escola. Não, a criança tem direito na escola. Está lá no artigo 4º. Tá. Não, mas a saúde. Né? Eu cansei de pegar aqui
como é que é, no bairro aqui no Maria Goretti, que tem ali, que eles dizem, que tem aquele beco ali, né? A Vila do Sapo. Vila do Sapo, que chamam, né? Cansei de pegar crianças ali, Williams, que, sabe, levar e elas baixarem o hospital, tu entende? Do estado que as crianças estavam. Né? A gente tem que, muitas vezes... e outra, não é o conselheiro tutelar. Eu gosto muito de falar em conselheiro tutelar. Não, muito bom. Não é o conselheiro tutelar que tira a criança do pai e da mãe. Ele diz, o conselho veio aqui e me tirou meu filho. Não, quem tirou foi o juiz. O conselho simplesmente comunicou ao promotor, comunicou ao juiz a situação da família. É o juiz que vai decretar que aquela criança vai ser acolhida. Em últimos casos. E daí, quando o conselho tutelar vai lá e faz essa comunicação, né? Deixa eu só colocar isso aqui silencioso. Quando a gente faz o conselho tutelar faz essa comunicação, quem que vai lá e pega a criança? É a polícia? Não, o próprio conselho. É o próprio conselho, vezes, mas dentro desse vezes, mandato aí. O próprio conselho, mas a polícia também. Né? E há uma grande discussão ainda sobre a lei, né? Que não é bem entendida muitas vezes pela polícia, muitas vezes pelos conselheiros. Eu sempre fui um conselheiro assim, de meio termo, entende? De saber, por exemplo, eu sempre comunicava, né? O juiz dizia assim... comunica ao conselho tutelar que vá até lá e faça acompanhamento do adolescente até a fase em Caxias. Eu comunicava o juiz, eu dizia, né, excelentíssimo juiz, estou cumprindo com a sua ordem, porém, não cabe ao conselho tutelar fazer tal diligência, falava para ele. Porque muitas vezes, né, o entendimento, né, não se entende bem a lei, não se interpreta muito bem a lei, né? Mas a gente acatava, sempre acatou, né? O juiz, é uma ordem do juiz, tem que acatar. Mas a mesma coisa, há uma questão com a polícia. O conselheiro tutelar, ele tem a prerrogativa de pedir para a segurança pública auxiliá-lo. Não é o delegado ou o policial que vai pedir para o conselheiro tutelar fazer alguma coisa. Não, é o contrário. Né? É o conselheiro tutelar que tem o poder, né? Claro que com educação, né? Dentro mas ele vai pedir. Né? Eu sempre tive uma ótima, né, delegada Deise, né, aqui, Deise Salton, né, doutora Deise. Eu quero ver se tu me uma ajuda grande com profissional isso. que mudou aqui em Bento Gonçalves o atendimento da Vê se tu criança ajuda com isso. Eu quero conversar com a delegada Deise aqui. Nossa, é muito solícita. Uma pessoa muito querida e que milita nessa área. Eu tive muito embate com a doutora Deise, muito embate, ela sabe disso, né? A gente discutiu por vezes, né? Chegou a discutir por vezes, mas tudo em prol da criança e do adolescente. Sempre com muito respeito, respeitando o trabalho um do outro. E eu digo assim, se hoje Bento tem uma delegacia especializada, se hoje Bento tem... Muito saiu da doutora Deise, que lutou por essa causa. Não, eu tive a oportunidade de conversar digo assim, com ela. Você que é pedófilo, você que está nos ouvindo e que tem problema, toma cuidado, porque a doutora Deise vai te pegar de olho. Não, é verdade. Porque eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela. Porque isso é muito velado. Né? A gente acha assim, a gente vive numa sociedade perfeita. Né? Isso só acontece nas vilas com pobres. Não. É muito generalizado assim, né? O abuso sexual infantil. Cara, eu sei que você tem esse, né, se envolveu, eu acompanhava ali quando eu estava cumprindo o expediente ali na igreja, o pastor Lezer, né, muitas vezes chegava, a gente compartilhava, com a Escola da Vida também, né? Outra coisa que a galera meio que confunde é o Escola da Vida, eles pensam que nós vamos lá para evangelizar a molecada, né, e para levar elas para nossas igrejas, né? Essa é uma consequência, né? Mas o que nós vamos fazer lá é resgatar princípios e valores, né? Claro que está baseado na pessoa de Cristo, e a mensagem que a gente leva é a mensagem de amor, que é a referência a Jesus, mas nós não temos o intuito de catequizar os índios, né? Que nem eu falo, né? Então, e a gente conversava bastante, a gente tem isso. E agora chegou, conversando contigo, entendendo, que chegou uma hora de você dar um passo a mais, né? O que tem aí para os próximos anos,
o que o Paulo está pensando aí para os próximos meses, né? Vamos fazer mais? Eu te digo assim, Williams, voltando a falar do Rafael Pascoaloto, que é uma referência, né? Eu fui eleito no Conselho Tutelar, né? E muito bem quisto dentro do Conselho Tutelar, até pela promotoria, pelo juiz, tenho um grande respeito por todos, né? E eu acho que o princípio do conselheiro tutelar é idoneidade moral, né? Tem que ter idoneidade moral, tem que ser uma pessoa séria, tem que puxar a ficha corrida, tem que, né? E eu, graças a Deus, né? Eu deixei um bom testemunho no Conselho Tutelar. Tanto que quando fui para a reeleição, né? Como eu falei, eu apoiei o Rafael para vereador, porque na época eu fui conselheiro tutelar e eu poderia no outro ano concorrer a vereador. Era um plano até, né? Muitas pessoas disseram, Paulo, concorre a vereador. Só que eu lembrei do sonho daquele rapaz, do Rafael. E eu disse assim, eu estou fazendo um baita trabalho dentro do Conselho Tutelar. Por que eu vou, né? Por que eu vou sair, né, de um trabalho bom que eu estou fazendo para ir atrapalhar o trabalho de um outro cara? Que também tem o mesmo pensamento que eu e que tem um sonho que Deus revelou para ele e que tem um propósito na vida dele, porque assim as pessoas confundem política, né? E dizem assim, não, o crente não pode ser político. Isso. Não. Você me dá preguiça. Né? Não, eu acho que nós temos que estar em todas as esferas e principalmente quem tem propósito. Tem gente que não tem propósito. Tem gente que tá ali surfando, tem gente que tá ali, sabe? Não, mas se tu tem um propósito de Deus na tua vida, e eu demorei para entender isso. Eu demorei, porque, sabe? Eu disse, meu Deus, será que é para mim? Sabe? Então eu tava muito bem no Conselho Tutelar. E eu disse, não, vou ajudar o Rafael, porque o Rafael sempre defendeu a criança e adolescente. O Rafael tem um livro nessa área. O Rafael, nossa, eu sou eu sou suspeito de falar do Rafael, porque minha esposa trabalha com ele. E assim, então eu disse, não, vou apoiar ele, né? Aí fui para uma reeleição do Conselho Tutelar, né? Que muitos dizem assim, porque tem política no Conselho Tutelar. Eu não tive apoio político de ninguém. Tanto porque o Rafael, né, no gabinete dele tinha muito... Ele era presidente da Câmara. Se ele fosse ajudar um ou outro, não tem. Eu não tive apoio de ninguém. Eu tive apoio de pessoas queridas que me ajudaram e que conheciam o meu trabalho. Então, 50% pessoas do meu público, que eram pessoas que me conheciam na igreja, que me conheciam no meu bairro, e 50% eu já tinha de pessoas da assistência social, da educação, até da polícia, que conheciam o meu trabalho. Né? Então, eu fui o único reeleito para o Conselho Tutelar. Né? 4 novos. Eu trabalhei naquele ano, Williams, porque assim, tipo, os conselheiros que ficaram meio que largaram de mão. Eu trabalhei de outubro da eleição até dezembro, eu zerei aquele Conselho Tutelar. Eu fiz todas as fiscais, eu trabalhei todo dia. Né? E para que depois... Eu estava muito empolgado com o que viria, com as pessoas novas que viriam, cabeças novas, tinha uma psicóloga ali no meio, né? Tinham pessoas com vontade de trabalhar. Eu disse, não, esse conselho vai voar agora. Né? E, pelo contrário, tive muitos problemas. Né? O Conselho Tutelar é um colegiado, então para te entender 5 cabeças, não é fácil, para te organizar e tal. Tive algumas dificuldades. E, como eu era o único reeleito, muitos problemas e tal, eu adoeci. Eu lembro. Eu adoeci ali, né? Então, eu estava ficando assim, psicologicamente falando, e isso é bom para o crente saber, Williams, que muitas vezes as pessoas pensam assim, não, o crente é o super-homem, o crente ele não fica doente mentalmente, ele, né, psicologicamente, não. Eu acho que se você precisar de ajuda psicológica, tem que né? Eu conheço a Tanise Sabino em Porto Alegre, que é vereadora lá em Porto Alegre, a vereadora psicóloga, né? É conhecida em Porto Alegre, e que ajuda muito nessa área. Eu acho que o crente ele precisa de ajuda. Né? Tá, eu já fugi do assunto, mas assim... Não, que tu me pediu, né? Então, 2 vezes conselheiro tutelar, reeleito, né? Eu, depois de um tempo, como eu fiquei doente, tive a oportunidade de trabalhar com um militante na área da infância. Eu não saí do conselho porque eu larguei as crianças, não. Eu milito na área. O Jefferson, que é presidente estadual dos conselheiros tutelares, me conhece. O Jefferson sabe o meu esforço, da Silvana Lima, de ir a Porto Alegre com o nosso dinheiro, né, de 1 vez por mês, para fazer a cartilha dos conselheiros tutelares em Porto Alegre, lutar pela causa,
né? Então o Jefferson me conhece, também presidente estadual, e sabe da importância do Elisandro Sabino, né? Que foi conselheiro tutelar por 2 mandatos em Porto Alegre, milita nessa área. Se você vê uma foto que teve em Porto Alegre do curso antes da eleição que o Sabino deu para os conselheiros, lotado Dante Baroni. Tu já foi no Dante Baroni? Não, né? O auditório da Assembleia Legislativa. Eu já recebi alguns convites, quase mas não 500 consegui. conselheiros lá dentro. Lindo, assim, ó. Capacitando. Então, o Elisandro tem essa preocupação de capacitar conselheiros tutelares. Então, o Sabino, ele me ajudou nessa área. Então, hoje, eu já visitei todos os conselheiros tutelares daqui da nossa região. Todos os conselheiros me conhecem, porque eu vou lá dar auxílio, eu levo o estatuto, eu falo da minha experiência, né? Tenho grandes amigos conselheiros na região, que é o meu trabalho, né, como assessor parlamentar. Então, o Sabino disse, Paulo, corre os conselheiros tutelares, aí né, ajuda eles, né, e também faço, né, é o meu trabalho visitar, né, câmaras de vereadores, visitar. Então, eu fui trabalhar com o Sabino como assessor parlamentar. E como tu falou, o futuro, né? Eu ajudei o Rafael no primeiro mandato, ajudei no segundo mandato, porque eu sou fiel, né? A política, assim, ó, o cara que não é fiel na política, né? Não estou falando no mundo, não estou falando de igreja, estou falando de política mesmo. O próprio político, aquele cara que não é fiel na política, ninguém quer ele, cara. Né? Tem que ser fiel. E eu sempre trabalhei com o Rafael, né? E sempre fui fiel ali ao Rafael, e ele tem total confiança nele, ele tem total confiança em mim. E então, os projetos para o futuro, né? O Rafael, ele tem uma grande abertura na cidade. Não é ele, as pessoas se enganam quando pensam que o Rafael quer ser prefeito, o Rafael... Não, as pessoas pedem. É o público que pede, entende? As pessoas estão pedindo, as igrejas estão pedindo, os empresários estão pedindo. Então, assim, eu vejo que ele tem um grande potencial. Né? Ele tem um grande potencial. E eu digo assim, ó, eu em primeiro lugar, eu sou... militante na área da infância e juventude, né? Luto pela saúde da infância e juventude, luto pela educação, né? Tô lutando pela educação, na área da educação, luto na área da segurança pública, que também envolve criança, né? Total. Assistência social, sou um apaixonado por assistência social, né? Que engloba esporte, né? Eu acho que está ali no esporte também, né? A salvação de muitas crianças, né? Tu sabe disso, né, Williams? E então, dentro disso, eu tenho sim projetos aí na frente, né? Quem sabe de ser um pré-candidato aí a uma vereança. Tudo depende da conjuntura lá na frente, né? Mas eu quero que todo mundo saiba, eu sou... não tenho medo de dizer, eu sou de direita, eu luto pelos direitos da criança e do adolescente, né? Sou de direita. Né? Eu acho que a gente não tem que esconder isso. Né? Eu vejo que nós temos que militar nessa área, porque a nossa criança, o nosso adolescente, ele precisa. Né? Demais. E eu vejo, Paulo, que uma coisa que eu lhe admiro assim, é que você não quer um cargo de poder. Não. Sabe? E eu nunca vi essa ambição assim, eu quero poder. Não. Você sempre foi um mobilizador. Você sempre foi um cara que... e as pessoas até confundem, né? Às vezes as pessoas falam comigo, mas tu tem que ir pro conselho tutelar. Eu falei, pra quê? O que eu faço hoje é propósito. Sim. Você entendeu? Então, assim, ó, o meu propósito hoje é trabalhar na questão espiritual da gurizada. Fazer essa conexão, esse equilíbrio espiritual. Agora, eu vejo que tu trabalha nessa questão social, espiritual, emocional, mas independente de cargo, cara. Sim. Entendeu? Independente de cargo. Então você tem um projeto e aí o cargo vai te trazer uma possibilidade de ser mais efetivo naquilo que você traz, né? Então eu vejo que quando a gente tem pessoas como você que trabalha com a questão de um plano, né? Você tem um propósito, como você falou, um propósito para cumprir algo, né? Como é a bandeira que você levanta das crianças, adolescentes, da juventude, enfim, né? Com toda a experiência que você teve, né? Com toda a vivência que você tem, quando você levanta esse propósito, esse plano, cara, o cargo vai ser consequência.
E vai ser uma consequência para que você possa fazer mais, porque na condição que você está, você mobiliza e tal, mas você tem um limite. Alguém vai ter que assinar lá para ti, alguém vai ter que dar lá, né, o ok para ti. Então sempre tu vai precisar de pessoas, com certeza. Mas cada vez maior, cada vez, né, tendo uma voz que seja ouvida e referencial, pode ajudar. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente for votar ano que vem, né? É um ano já de eleições para prefeito, para vereador. E assim, nós precisamos pensar em quem nós vamos votar. Verdade. Né? E se aquela pessoa que a gente vai dar o nosso voto é uma pessoa que cumpre ou tem os requisitos que a gente carrega. Né? Então, eu resolvi viver minha vida nessa questão ministerial. Mas eu preciso da questão social que alguém faça. Então, quem que é a pessoa que pode fazer? E aí eu dou meu voto ou não. Então, é muito importante que isso aconteça. Eu quero louvar a Deus por tua vida. Né? Louvar a Deus por tua vida e também orar, né, por você, pelos desafios, pelos levantes que vêm. E nós temos que aprender como cristão que a vida pública é um sacerdócio, né? O Rafael fala muito disso. É um sacerdócio e eles precisam estar lá cumprindo algo que a gente não pode fazer. Enquanto a gente está aqui tendo esse papo, edificando muitas pessoas que estão nos ouvindo, tem gente que está fazendo outra coisa. Entendeu? Por isso que eu falo assim, a gente não pode ser extremista, né? Então, assim, eu trabalho com adolescentes e jovens lá no... O que aconteceu aqui, Jesus? Espera aí. Eu trabalho com adolescentes e jovens lá nas escolas, mas tem o Paulo que trabalhando no desafio, trabalhou. Isso. Eu tenho uma pessoa que agora está visitando o hospital, que nem o cara te visitou. Tem alguém que está batendo numa porta e colocando um CD para eu ouvir. Então, por que eu vou pensar que ir nas escolas apenas é que todo mundo tem que fazer ou certo? Cara, é muito forma de sabedoria de Deus. Quero louvar a Deus pela tua vida, meu irmão. Tá? Só para encerrar, por favor. Eu quero completar o que tu Sim. fala, porque esse propósito, né? Eu lutei muito contra isso, né? Porque muitas vezes na igreja a gente ouve, né? Político, muitas pessoas olham para ti, né? Mas Deus falando comigo, Williams. Deus falando. E Deus sabe. As pessoas podem até duvidar, mas Deus sabe. E a minha oração e da Juliana sempre foi essa. Senhor, se é para mim estar lá na frente, né? E entrar num cargo, né? De poder, porque é poder. Né? Hoje, como tu falou, a gente se limita. Vamos trocar o poder por autoridade. Autoridade. Tu se limita. Tu quer ajudar a pessoa. Tu até tem desejo, mas tu se limita àquele ponto. Tu não tem jurisprudência. Agora, ali, né? tu podendo representar alguém, tu podendo representar uma fatia da sociedade, né? E representar bem. E aí a minha oração e da Juliana é essa. Se for, Senhor, né? Para que eu lá na frente tenha um cargo e, né, esse cargo me venha a trazer, que eu venha me afastar do Senhor, que eu venha me desviar dos caminhos do Senhor, né? Eu não quero. Então eu tenho a certeza, eu olhando para a câmera assim, eu tenho a certeza que se Deus não me der, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que quem me colocou é Deus e se Ele não deixou que eu entrasse, é porque lá na frente eu ia me corromper. Então eu estou bem aqui. E o que eu faço já está bom, né? Mas eu posso melhorar. E eu posso chegar lá, entende? Eu tenho certeza que eu posso chegar. E você tem bagagem para isso, né, cara? E a gente está se preparando. Eu digo assim, ó, eu me preparo a cada dia, sabe, Williams? Eu tenho um professor, que é o Rafael Pascoaloto, eu tenho um professor, que é o Sabino, que é a Tanise Sabino. Ontem mesmo, botei numa postagem assim para a Tanise, eu escrevi numa postagem dela, eu disse assim, eu me espelho na vereança que a senhora tem aí em Porto Alegre. Porque eles não param, eles estão lutando pela causa. E eu digo assim, ó, o crente tem que parar com isso, desculpa, né? Talvez eu perca apoiadores aí. Não, mas muitas vezes o crente acha que, né, um vereador, um prefeito, ele tem que atuar só para eles. Não. Nós temos que colocar pessoas sérias lá para atuar para a cidade. Né? É melhorando a cidade que nós vamos ganhar mais almas para Jesus, é melhorando a cidade como no teu trabalho. Tu vai lá, não é o teu intuito, tu apresenta Jesus, tu faz o teu trabalho,
É uma consequência se a pessoa quiser aceitar ou não. Mas o teu trabalho está sendo feito, a semente está sendo plantada, né? E a gente quer trabalhar. Eu me disponho a trabalhar para a sociedade. Eu sofri muito. Quem conhece minha história sabe o quanto eu sofri dentro do Conselho Tutelar. O pastor Eliezer é um conselheiro meu. Não que eu não tenha um pastor, porque eu amo muito o pastor José do Amarante, irmã Isabel. Eu gosto muito deles. Gosto muito. Antes deles virem para cá, eu já tinha uma grande admiração. Eu conheci o pastor José dentro do Desafio Jovem, né? Um pastor que tem visão, um pastor que dá abertura para a gente, né? E eu sei da seriedade dele no trabalho. Mas o pastor Eliezer ficou como um conselheiro, né? E ele me aconselha muito. Até semana passada nós conversamos, né? E ele sempre me disse isso, sempre me mostrou o caminho, né? Me falando de como a gente tem que trabalhar, de como a gente tem que se preparar, me mandando livros para me ler, sabe? Achei muito interessante. Até quero te elogiar por aquele que tu está fazendo do livro ali, né? Da Vida com Propósito? Isso, Vida com Propósito. Nossa, muito bom. A Jenis, a gente estava lá em Blumenau esses dias, né? E visitando lá o Natal de Blumenau, muito bonito lá, tudo. E aí a gente foi num sebo lá, né? E começamos a olhar livro. Nossa, o dia que tu for a Blumenau, tu entra naquele sebo. É 3 andares, assim, enorme. E aí a gente procurando, eu achei esse livro, disse assim, tá aqui, compra esse livro aqui que ela comprou. R$20. Nossa, 20 baratíssimo. Reais. Usado, né? Mas sim. 20 reais. E aí ela vai ler, aí é muito bom. Eu disse, e parabéns, Williams, por esse trabalho. Eu sei que a gente já se estendeu demais aqui. Não, tá tranquilo. Mas pelo teu trabalho aqui, Amém, sou um admirador do teu trabalho. O pessoal que trabalha comigo na rádio também, eu quero pedir aqui, olhem, pela ID Rádio Gospel. É outra pegada. O Williams aqui é podcast. Nós é rádio mesmo, é 24 ouvido. horas. É ouvido. Né? E aí de lá tem sido um sonho para nós. Que legal. Né? Eu e o Henrique, o Jairzão que está nos ajudando, né? E a gente tinha um sonho há muito tempo e a gente está realizando e está sendo uma bênção. A gente está oportunizando para pessoas que sempre gostaram de rádio. Mas eu te admiro o teu trabalho aqui. Cara. Parabéns. Eu acho assim, que tu tá colocando pessoas que muitas vezes não têm voz, né, para estar aqui, né? Porque muitas vezes na igreja tá lá no cantinho e tem uma história linda para contar, né? E muitas vezes lá na igreja a gente não vê, tá lá no cantinho. Não tem nem tempo, né, cara, na igreja pra gente poder conhecer a história de todo mundo. Nossa, eu assisti todos os teus podcasts até agora. Tu me manda ali, né? Sim. E até os outros que tu me manda lá do Pro Alto, lá, eu sempre estive assistindo, mas é uma benção. Que show, cara. Que Deus abençoe vocês. Vamos deixar o link da rádio aqui na descrição do vídeo, né? Daí a gente vai deixar aqui, você pode acompanhar 24 horas, lá tem programas, tem música, ID, evangelizar. Isso, é ID Rádio Gospel. Rádio Gospel. ID Rádio Gospel, a voz da comunidade cristã. Nós temos 12 programas ao vivo já. Que show. Né? E estamos aí com... Até o Cervegnini né? também nos ajuda, parceiro, né? lá parceiro, né? O Walter ainda não, né? Mas quem sabe, fica né? aqui o pedido. Não, tô brincando, ele já apoia aqui, já tá muito bom, né? Eu sei do empenho que o Walter tem com a obra de Deus. Cara, é uma benção. Gente, então estamos chegando no fim do nosso podcast. Acho que o papo rendeu aqui, vocês viram. Tem muita coisa, a gente podia ficar aqui mais dias, mas vamos marcar uma outra, viu, Paulo? Né? Vamos marcar uma outra oportunidade de a gente conversar. E aí a gente falar só de política. Eu acho que política e evangelho, política e o cristão. Acho que tem muito assunto para a gente conversar a respeito desse assunto aí. Projetos, né? Muitas dúvidas, né, do pessoal, assim. Então, hoje vocês estão conhecendo quem é o Paulo, a história do Paulo, né, aquilo que Deus fez na sua vida. Um pouquinho, né, um resumo. Mas vocês podem ter ideia de onde Deus tirou esse jovem, né, e para cumprir um propósito. Eu não acredito que Deus tenha te dado essa transformação na sua vida apenas, né, para você estar bem, mas eu creio que você pode ajudar mais pessoas, tem ajudado, né, e carregando esse ímpeto, essa possibilidade de comunicação na esfera política que é tão necessário para a nossa cidade, para a nossa igreja, para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, né? Precisamos entender que os nossos filhos precisam de bons políticos, né? Verdade. Então a Luísa está aí, né? Por uma coisinha aí, um deslize, daqui a pouco ela ia ficar sem aula, sem escola, por causa de uma má administração. E aqui eu já ressalto, né? Então, assim, quase ficou sem escola.
Conseguiram ajustar ali, não, deu aquele alarido na cidade toda por uma má comunicação, uma má gestão, enfim. Então você imagina, minha filha sem escola. Sim. Né? Então, e quem que vai educar ela? A igreja? Eu largo ela lá na igreja lá para cuidar dela durante o dia enquanto eu e minha esposa trabalham? Não, né? Então eu preciso do poder público atuante para que ela tenha o direito de estar sendo assistida, né? E nos ajudando. Então é muito importante. Gente, vocês sabem nossos patrocinadores, quero agradecer eles, né? Cervergnini, Lazarotto Telas, Lupo, né? São os nossos patrocinadores aqui. E agradecer ao Paulo. Paulo, aqui a gente sempre acaba o podcast com uma frase dizendo assim, ó, pense pro alto e haja pro alto. Vamos tentar? Vamos olhar lá naquela câmera lá, dizendo pense pro alto e haja pro alto. Valeu! Valeu, Paulo!